Milionário riu quando a funcionária disse que falava 9 idiomas, mas o que aconteceu depois destruiu-o para sempre. Gente como tu não aprende idiomas, aprende a limpar. O relógio Patek Philippe Nautilus, de 0 euros, brilhava no pulso de Tiago Almeida enquanto soltava aquela gargalhada. Uma gargalhada que ecoava nas paredes de vidro da sala de reuniões, atravessava o ar-condicionado a 18 graus Celsius e se cravava como agulha no peito de Ana Sofia Rodrigues. Antes de continuar, querida, se esta história já te aperta o coração, imagina o que vem a seguir. Coloca um like neste vídeo e subscreve o canal para não perderes nenhum capítulo. Há muitas histórias à tua espera aqui. Ana Sofia tinha as mãos metidas em luvas de látex amarelas, as mesmas que usava para limpar as casas de banho do 22 grau andar. As mesmas que agora seguravam um tabuleiro de prata com chávenas de café, expresso para 5 executivos que nem sequer se dignavam a olhá-la. A sala de reuniões cheirava a couro italiano e a ambição, cadeiras ergonômicas de 4.000 euros cada, uma mesa de nogueira que custava mais que um carro. Na parede do fundo, um ecrã de 98 polegadas mostrava gráficos da Bolsa de Valores, linhas verdes a subir, linhas vermelhas a descer, milhões de euros a moverem-se como formigas num formigueiro. Tiago Almeida presidia a mesa do seu trono de couro preto, 53 anos, cabelo grisalho penteado para trás com gomim na cara, fato feito à medida de 8.000 euros, gravata vermelha de seda, e aquele sorriso de homem que nunca tinha perdido nada na vida. À sua direita, Gonçalo Costa, diretor financeiro, calvo, óculos, sem armação, cara de quem contava dinheiro até em sonhos. À sua esquerda, Sofia Santos, diretora de marketing, 40 e poucos anos, loira de salão, unhas longas cor de vinho, perfume que custava 00 euros a garrafa. Em frente a ele, 2 gerentes regionais, homens intermutáveis com fatos intermutáveis e sorrisos intermutáveis. E ali, de pé junto à porta de serviço, com o seu uniforme azul marinho e avental branco, estava Ana Sofia, 26 anos, cabelo castanho apanhado num rabo de cavalo apertado, sem maquilhagem, sem joias, sem nada que chamasse a atenção. Exatamente como devia ser. Ana Sofia, não é? Disse Tiago sem a olhar, folheando um relatório impresso em papel premium. Sim, senhor Pigarro Almeida. Diz-me, Ana Sofia, tu que limpas estes escritórios todos os dias. Levantou o olhar, aqueles olhos cinzentos como gelo sujo. O que achas da nossa expansão para os mercados asiáticos? Silêncio. Gonçalo soltou uma risada nervosa. Sofia fingiu verificar o telemóvel. Os 2 gerentes trocaram olhares. Ana Sofia sentiu o peso daquela pergunta como se lhe tivessem posto uma pedra no peito. Não era uma pergunta real. Era uma armadilha, um jogo, um lembrete. Tu és quem limpa o chão. Nós somos quem pensa. Não saberia dizer, senhor. Respondeu Ana Sofia baixando o olhar. Claro que não saberias. Tiago fechou o relatório de repente. O som ecoou como um disparo. Como vais saber de comércio internacional se mal sabes ler? Isso provocou gargalhadas. Gonçalo tapou a boca. Sofia sorriu com os lábios apertados. Aquele sorriso de mulher que tinha aprendido a rir das crueldades dos homens poderosos para sobreviver na selva corporativa. Ana Sofia apertou os dedos em volta da asa do tabuleiro. Os nós dos dedos ficaram brancos sob as luvas amarelas. Respira, respira, respira. Sabes que mais? Tiago reclinou-se na cadeira, cruzou os braços. Deixa-me explicar-te uma coisa, Ana Sofia. Há gente que nasce para mandar e há gente que nasce para obedecer. Tocou no peito com o dedo indicador. Eu nasci para isto. O meu avô fundou este império em 1960. O meu pai multiplicou por 10. Eu vou levar, à Ásia, à Europa, ao mundo inteiro. Apontou para ela. Tu nasceste para servir café e está tudo bem. O mundo precisa de gente como tu. As palavras caíam como gotas de ácido. Ana Sofia não levantou o olhar, não disse nada. Apenas sentiu como algo dentro dela se partia em 2. Uma metade queria gritar. A outra metade lembrava-se por que estava ali. Dona Fátima, avó Fátima, 81 anos, mãos enrugadas, costas curvadas, a trabalhar na cozinha do 18 grau andar porque a pensão não chegava. Minha filha, aguenta, já falta pouco, já quase encontramos as provas. Vais servir o café ou vais ficar aí parada como uma estátua?
ladrou Tiago. Ana Sofia deu um passo em frente, serviu a primeira chávena, expresso duplo, sem açúcar, como o senhor Almeida gostava. A porcelana fina tilintou contra o pires. Obrigado, rapariga, disse ele com aquele tom que convertia uma palavra normal em insulto. Serviu as outras 4 chávenas. Ninguém lhe agradeceu, ninguém a olhou nos olhos. Quando terminou, recuou para a porta de serviço, mas antes de sair, Tiago deteve-a. Ah, Ana Sofia, mais uma coisa. Hoje à tarde há outra reunião. Às 6 vêm investidores de Xangai, gente importante. Olhou-a de cima a baixo, como quem inspeciona gado. Quero que estejas apresentável. Nada dessas luvas ridículas. Veste o uniforme limpo, o que não tenha manchas. Sim, senhor. E sorri, mesmo que não entendas nada do que falem. Sorri. Isso tu consegues fazer, não é? Sofia tossiu. Gonçalo olhou para a janela. Os gerentes verificaram os telemóveis. Sim, senhor, repetiu Ana Sofia. Saiu da sala, fechou a porta devagar, sem fazer ruído como lhe tinham ensinado. O corredor estava vazio, paredes brancas, luz fria, silêncio que zumbia nos ouvidos. Ana Sofia caminhou até a casa de banho de serviço, entrou, fechou o trinco com mão trêmula, tirou as luvas amarelas, atirou-as para o caixote do lixo. Uma caiu dentro, a outra ressaltou na borda e ficou pendurada. Deixou-a ali, olhou-se ao espelho. 26 anos, olhos castanhos, pele morena clara, feições que a sua avó dizia que vinham de boa família. Uma cara que podia ser invisível, uma cara que Tiago Almeida jamais se lembraria se a cruzasse na rua. Boa família. Que ironia! A sua família tinha sido dona de metade de Alcochete. O seu avô jantava com governadores. O seu pai estudava direito na Universidade Nova de Lisboa, quando as escrituras desapareceram e tudo desabou. Agora ela limpava as casas de banho dos filhos dos ladrões. Ana Sofia fechou os olhos, respirou fundo. 1 vez, 2 vezes, 3. Contou até 10. Não chorou. Tinha aprendido a não chorar há muito tempo no funeral do seu pai, no despejo da casa familiar. Nas noites em que Dona Fátima chorava sozinha na cozinha pensando que ninguém a ouvia, abriu os olhos. Olhou-se fixamente. O fluorescente do teto piscava. Uma mosca batia no vidro fosco da janela. Lá fora, no mundo real, a cidade continuava a respirar. Carros, buzinas, vendedores ambulantes, gente que trabalhava, que amava, que traía, que morria. E lá dentro, naquela casa de banho de azulejos brancos que cheirava a pinho químico, Ana Sofia Rodrigues tomou uma decisão. Não mais silêncio. Não mais humilhações engolidas com sorriso de empregada submissa. Inclinou-se para o espelho. Os seus lábios quase tocavam o vidro e em voz baixa, apenas um sussurro que ecoou nas lajes brancas como um feitiço antigo, disse: Voi Rangoide, eu vou fazer-te arrepender. Disse-o em mandarim perfeito, sotaque de Pequim, tom exato, um dos 9 idiomas que Tiago Almeida jamais saberia que ela falava. Ainda não, mas em breve, muito em breve, porque nessa mesma noite, na reunião com os investidores de Xangai, Ana Sofia não ia sorrir, ia falar, e o mundo de Tiago Almeida ia começar a desabar. Ana Sofia Rodrigues sempre se chamou apenas Ana Sofia Rodrigues. Houve um tempo, parece outra vida, outro universo, em que o seu nome completo aparecia em documentos notariais, escrituras de propriedade, assentos de nascimento com selos dourados. Ana Sofia Gabriela Rodrigues Pereira de Castro, filha de Santiago Rodrigues Pereira, neta de Dom Aurélio Rodrigues Pereira, o homem que em 1960 era dono de 340 hectares na zona industrial de Alcochete, terrenos que hoje valiam, segundo cálculos conservadores, 3 mil milhões de euros, os mesmos terrenos sobre os quais se erguia o Império Almeida. Mas isso foi antes da traição, antes do roubo, antes que o apelido Rodrigues Pereira ficasse enterrado sob toneladas de documentos falsos, subornos judiciais e ameaças de morte. Ana Sofia guardava esse segredo como quem guarda uma faca debaixo da almofada. E cada manhã, quando vestia o uniforme azul marinho e o avental branco, quando apanhava o seu cabelo naquele rabo de cavalo apertado, quando esfregava as mãos com sabão barato na casa de banho de serviço, repetia a mesma promessa: vou recuperar o que é nosso. Vou limpar o nome do meu avô.
Vou fazer com que os Almeida paguem. Eram 3 da tarde quando Ana Sofia desceu ao subsolo do edifício corporativo. Piso -2, zona de caldeiras, armazéns, quartos de limpeza. Ninguém descia ali, a menos que fosse absolutamente necessário. Cheirava a cloro, umidade e óleo de motor. Ana Sofia atravessou o corredor de cimento até a porta do fundo. Tocou 3 vezes. Pausa. 2 vezes mais. A porta abriu-se. Dona Fátima Rodrigues esperava assentada numa cadeira dobrável com as mãos no colo, 81 anos, cabelo branco apanhado num coque, rugas profundas como rios num mapa, olhos que tinham visto demasiado e perdoado demasiado pouco. "Que se passou, minha filha?" perguntou com aquela voz quebrada por décadas de cigarros e orações. Ana Sofia fechou a porta, deixou-se cair na cadeira ao lado. Hoje humilhou-me na reunião, pior do que nunca. Perguntou-me o que achava da expansão para a Ásia, diante de todos, como se fosse uma piada. Dona Fátima apertou os lábios, estendeu a mão e pegou na de Ana Sofia entre as suas. Mãos de avó, mãos que tinham lavado roupa alheia durante 60 anos. "Já sabes o que vais fazer na reunião das 6. Ainda não. Tens que te controlar, minha filha. Se explodires agora, perdemos tudo." Dona Fátima apertou a mão de Ana Sofia. "Há 2 anos que procuramos as escrituras originais. 2 anos a limpar casas de banho, a servir café, a aguentar os desprezos deles. E para quê? Para que um destes dias tu digas algo, ele se zangue e nos despeçam as 2. Ana Sofia baixou o olhar. Dona Fátima tinha razão, sempre tinha razão. O plano era simples, mas brutal. Infiltrar-se na empresa Almeida, aceder aos arquivos antigos onde, segundo o advogado da família, deviam estar as cópias originais das escrituras de 1960, as escrituras que provavam que Aurélio Rodrigues Pereira era o dono legítimo desses terrenos. As escrituras que Tiago Almeida Sênior, o pai do atual dono, tinha falsificado em 1983 com a ajuda de um juiz corrupto, um notário vendido e 3 testemunhas fantasma. Ana Sofia tinha estudado gestão de empresas na Universidade Nova de Lisboa. Tinha um MBA da Sorbonne, falava espanhol, inglês, francês, alemão, mandarim, japonês, russo, português e árabe. Mas nada disso importava se não recuperasse essas escrituras. Assim, tornou-se invisível, tornou-se a empregada, tornou-se Ana Sofia sem apelido e esperou. "Quanto falta?" perguntou em voz baixa. Dona Fátima tirou um envelope amarelado do seu avental. Abriu-o. Dentro havia um papel dobrado em 4. "Dr. Gonçalo mandou-me isto ontem." Ana Sofia desdobrou o papel. Era uma fotocópia borrada de um índice arquivístico. Arquivo Notarial de Alcochete, Distrito de Setúbal, 1960 até 195. Secção Escrituras de Compra e Venda Caixa, 47. Expediente 892. Rodrigues Pereira, Aurélio, Terrenos Industriais. O coração de Ana Sofia deu um salto. Isto é, o Dr. Gonçalo diz que a cópia original deve estar no arquivo morto do edifício, piso -3, atrás dos arquivos velhos. Dona Fátima voltou a dobrar o papel e guardou-o. "Mas precisamos da chave do arquivo, e a única pessoa que a tem é Sofia Santos." "Exato. Sofia Santos, diretora de marketing, a mulher do perfume caro e das unhas de vinho. A mesma que se tinha rido quando Tiago humilhou Ana Sofia naquela manhã, a mesma que guardava as chaves mestra do edifício na sua secretária." Ana Sofia encostou-se à parede de cimento, fechou os olhos. Já quase estamos, minha filha." Abriu os olhos. Dona Fátima olhava com aquela expressão, aquela mistura de orgulho e medo que só as avós sabem fazer. "Promete-me que não vais fazer nenhuma asneira." "Não vou fazer nenhuma asneira." "Promete-me a sério." "Prometo-te, avó." Dona Fátima assentiu. Levantou-se com dificuldade, os joelhos estalando como madeira velha. "Anda lá, pois. Já são 3h30. Às 6 começa essa reunião. Vai trocar de roupa, veste o uniforme limpo." Ana Sofia levantou-se, abraçou a avó, um abraço longo, apertado, daqueles que servem para se despedir ou para se armar de coragem. Quando se separaram, Dona Fátima pôs-lhe uma mão na face. "O teu avô estaria orgulhoso de ti." "Ainda não fiz nada.
Já fizeste muito, minha filha. Aguentaste. Isso já é muito. Às 5h30 da tarde, Ana Sofia estava na casa de banho do 22 grau andar, a vestir o uniforme limpo, o mesmo azul marinho, o mesmo avental branco mais impecável. Apanhou o cabelo, lavou a cara. Sorri, mesmo que não entendas nada, sorri. Apertou os dentes. Nesse momento, o telemóvel vibrou. Mensagem do sistema interno de Sofia Santos. Assunto: alteração de última hora. Ana Sofia, a reunião das 6 da tarde foi cancelada. Os investidores chineses não chegaram. O senhor Almeida está furioso. Não venhas ao 22 grau andar. Repito, não venhas. Avisa a tua avó para também não subir. Ana Sofia leu a mensagem 2 vezes. Depois 3. Algo não batia certo. Por que Sofia a avisava com tanta insistência? Sofia nunca tinha mostrado nenhum tipo de consideração, a menos que pigarro, o estômago se lhe revirou. Saiu a correr, desceu as escadas de serviço, piso 21, piso 20, piso pigarro 19, piso 18. Empurrou a porta da cozinha vazia. A avó, gritou nada. Desceu ao subsolo, piso negativo 2. Tocou a porta do quarto das caldeiras. Ninguém respondeu. Abriu. Dona Fátima não estava, mas sobre a cadeira dobrável havia um envelope branco. Ana Sofia abriu-o com mãos trêmulas. Dentro havia uma nota escrita à mão, pigarro, letra elegante, tinta azul. Querida Ana Sofia, sei quem és, sei o que procuras e sei que estás prestes a encontrá-lo, mas se deres mais um passo, a tua avó vai pagar o preço. Ela está num lugar seguro por agora. Se queres vê-la novamente, vem ao meu escritório sozinha antes das 7 da noite. Não avises ninguém, não chames a polícia, ou Dona Fátima vai acabar como teu avô. Com carinho, Ricardo. Ana Sofia amarrotou a nota no punho. Apertou-a até que os nós dos dedos ficaram brancos. Fechou os olhos. Respirou. E quando os abriu já não era a empregada submissa que servia café em silêncio. Era Ana Sofia Gabriela Rodrigues Pereira de Castro. E ninguém ameaçava a sua avó. Queres guerra, Tiago? A sua voz soou firme, fria como aço temperado. Pois vais ter guerra. Saiu do quarto, subiu as escadas, atravessou o hall deserto e dirigiu-se ao 23 grau andar, o escritório do Tiago. O 23 grau andar era território proibido. Ali só chegavam os donos, os sócios, os investidores com apelidos que apareciam na Forbes. Ali se decidiam fusões milionárias, aquisições hostis, despedimentos massivos que apagavam famílias inteiras do mapa com um único e-mail. Ana Sofia nunca tinha subido ao 23 grau andar até agora. O elevador privado requeria um cartão de acesso especial. Ana Sofia não o tinha, então pegou as escadas de emergência. Subiu os 23 andares sem parar. As pernas ardiam-lhe, o coração batia-lhe nas costelas como um martelo. Não importava. Dona Fátima estava em perigo, e isso era a única coisa que importava. Chegou à porta de metal cinzenta do 23 grau andar. Empurrou. Fechada. Obviamente. Bateu com o punho 3 vezes. Forte. Silêncio. Voltou a bater. Mais forte. O som ecoou no vão da escada como sino de igreja. A porta abriu-se. Do outro lado estava Gonçalo Costa, o diretor financeiro. Calvo, óculos sem armação, cara de surpresa absoluta. Ana Sofia, o que fazes aqui? Pigarro, este andar é. Preciso ver o senhor Almeida agora. Gonçalo piscou os olhos como uma coruja confusa. Não podes estar aqui. Se o chefe te vir, ele vai. Ele já me viu e já sabe quem sou. Ana Sofia deu um passo em frente. Então, ou me deixas passar ou grito tão alto que todo o edifício vai ficar a saber o que Tiago Almeida fez à minha família. Gonçalo abriu a boca, fechou-a, voltou a abri-la. Ana Sofia empurrou com suavidade, mas com firmeza. Entrou. O 23 grau andar não se parecia com nenhum outro andar do edifício. Carpete cor de creme que engolia os passos, paredes com painéis de madeira escura, candeeiros de design que pareciam esculturas, janelões enormes com vista para toda Lisboa, o castelo de São Jorge a brilhar ao longe, o céu alaranjado do entardecer, milhões de luzes a começar a acender-se como pirilampo. E ao fundo do corredor, atrás de portas duplas de mogno com puxadores de prata, estava o escritório de Tiago Almeida.
Ana Sofia caminhou para lá. Gonçalo trotava atrás dela como um cão nervoso. Ana Sofia, por favor, isto não é boa ideia. Se entrares aí sem permissão. Já não preciso de permissão. Chegou às portas duplas, pegou nos puxadores, empurrou. O escritório de Tiago Almeida era do tamanho de um apartamento. Secretária de nogueira maciça, cadeira executiva de pele italiana, estantes cheias de livros que ninguém lia. Na parede, diplomas emoldurados, Harvard, London School of Economics, e no centro, de pé junto ao janelão, estava Tiago Almeida. Não estava sozinho. Sentada no sofá de couro preto, com as mãos no colo, estava Dona Fátima. Avó. Dona Fátima levantou o olhar. Os seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Estou bem, minha filha, disse com voz firme. Ele fez-te alguma coisa? Não me tocou. Olhou para Tiago com desprezo. Os cobardes não tocam, só ameaçam. Tiago soltou uma gargalhada. Ah, Dona Fátima, que língua tem você? Ana Sofia deu um passo na direção dele. Gonçalo fechou as portas atrás dela. Deixa ir agora. Ou quê? Tiago cruzou os braços. Vais chamar a polícia? Vais gritar? Vais fazer um escândalo? Riu-se. Por favor, faz isso. Quanto mais rápido te tirar daqui, melhor. Ana Sofia respirou fundo. Contou até 3. Como soubeste? Como soube o quê? Quem sou? O das escrituras? Tudo. Tiago caminhou até a sua secretária. Serviu-se de uísque. Não ofereceu a ninguém. Ana Sofia Gabriela Rodrigues Pereira de Castro pronunciou cada palavra como quem mastiga vidro. Pensaste mesmo que podias infiltrar-te sem que eu desse conta? Tenho gente que investiga até quem limpa janelas. Por que me deixaste continuar? Porque queria ver até onde chegavas e porque me divertia ver-te limpar as minhas casas de banho sabendo quem eras. A neta do grande Aurélio Rodrigues Pereira. Pausa. O homem a quem o meu pai tirou tudo. Silêncio. Dona Fátima fechou os olhos. Ana Sofia apertou os punhos. Não tirou, roubou. Chama-lhe o que quiseres. No final, essas terras são minhas legalmente. Tenho escrituras, documentos, juízes que assinam o que digo. Sorriu. Tu, o que tens? Papéis velhos. O testemunho de uma idosa. Ana Sofia deu outro passo. Tenho a verdade. A verdade não vale nada sem poder e o poder tenho eu. Ah, sim. Então, por que me trouxeste aqui? Se tivesses todo o poder, ter-me-ias ignorado. Sorriu sem humor. Mas não me trouxeste. Raptaste a minha avó. Sabes o que isso me diz? Tiago semicerrou os olhos. O quê? Que tens medo? Tiago pousou o copo sobre a secretária devagar, mas as suas mãos tremiam. Eu não tenho medo de ninguém. Mentira. Tens medo dos investidores chineses, por isso cancelaste a reunião. Porque se eu falasse diante deles, a tua expansão para a Ásia caía. Deu outro passo. Tens medo que alguém encontre as escrituras, por isso me trouxeste aqui. E acima de tudo, tens medo que descubram que és uma fraude, que o teu apelido está construído sobre mentiras e sangue. Tiago caminhou na direção dela, parou a centímetros. Ana Sofia não recuou. Escuta-me bem, empregadinha. Cuspiu a palavra. Tu não és ninguém. A tua família não é ninguém. E se continuares a procurar problemas, vou destruir-te. A ti e a tua avó, a qualquer um que leve o apelido Rodrigues Pereira. Sorriu com maldade. Entendeste? Ana Sofia olhou diretamente nos olhos. 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. E então falou, mas não em português. Nidau e Shemene Yongwanin. A sua voz soou tranquila, perfeita, sem qualquer sotaque. Tiago piscou os olhos. O quê? Pigarro. Ana Sofia mudou de idioma. Bistien Feiglin. Alemão perfeito. Russo como quem fala francês. Cala-te, because you're a coward. Inglês. Tiago recuou como se o tivessem agredido. Gonçalo, que continuava junto à porta, deixou cair a pasta. As folhas espalharam-se pelo chão. Dona Fátima sorriu. Um sorriso pequeno, apenas visível, mas ali estava. Ana Sofia deu um passo na direção de Tiago. Agora ele era quem recuava. Lã árabe porque és um covarde pigarro português. Anata Yará. Tiago bateu na sua secretária. O copo de uísque caiu. Lembraste-te do que disseste esta manhã? Ana Sofia falou em português, mas a sua voz tinha mudado. Gente como tu não aprende idiomas, aprende a limpar. Aproximou-se mais. Pois olha bem para mim, Tiago. Esta gente, como eu falo, 9 idiomas. Tem um MBA da Sorbonne e já encontrou as escrituras.
A cor fugiu-lhe da cara. Mentira. Queres apostar? O teu pai guardou cópias. Caixa 47, expediente 892. Tirou o telemóvel. Há 3 horas, o Dr. Gonçalo tirou-as com um juiz como testemunha. Legal. Documentado. Tiago abriu a boca, não saiu som. Amanhã essas escrituras vão estar no Ministério Público e ao meio-dia todos os noticiários vão saber que o Império Almeida está construído sobre um roubo. Guardou o telemóvel. Então não, tu não me vais destruir. Eu já te destruí. O silêncio era absoluto. Lá fora a cidade brilhava. Lá dentro, o mundo de Tiago desabava. Ana Sofia caminhou para o sofá, estendeu a mão a Dona Fátima. Vamos, avó. Caminharam para a porta. Gonçalo afastou-se. Quando Ana Sofia pôs a mão no puxador, Tiago falou. Isto não vai ficar assim. Ana Sofia virou-se. Tens razão. Vai piorar muito. Saiu com Dona Fátima. A porta fechou-se suave, mas definitiva, como a tampa de um caixão. No corredor, Dona Fátima abraçou-a. Ai, minha filha, já quase. Avó, já quase terminamos. É verdade, o Dr. Gonçalo tem as escrituras. Sim, e amanhã todo Portugal vai saber a verdade. Caminharam para o elevador. As portas abriram-se, mas antes de entrar, Ana Sofia virou-se. Por trás do vidro viu uma silhueta, um homem alto de fato cinzento, alguém que tinha estado a observar das sombras, alguém que agora sorria. As portas fecharam-se. Ana Sofia soube que isto apenas estava a começar. Ana Sofia não dormiu essa noite. Ficou acordada no pequeno apartamento de 2 quartos que partilhava com Dona Fátima, no bairro da Graça. Sentada junto à janela, vendo os carros passar, as luzes das roulotes de bifanas na esquina, os cães vadios a procurar comida no lixo. O seu telemóvel vibrou 17 vezes entre as 11 da noite e as 4 da madrugada. 17 chamadas do mesmo número. Tiago Almeida não atendeu nenhuma. Às 5 da manhã, quando o céu começava a tingir-se de cinzento, Dona Fátima saiu do seu quarto. Usava a bata azul gasta, o cabelo solto, os pés descalços. Sentou-se ao lado de Ana Sofia sem dizer nada. Ficaram assim em silêncio vendo amanhecer sobre uma cidade que não sabia o que estava prestes a acontecer. Tens medo? Perguntou finalmente Dona Fátima. Ana Sofia não respondeu de imediato. Pensou na sua resposta. Ponderou-a. Sim, eu também. Acham que o Dr. Gonçalo está bem? Esse homem sobreviveu 40 anos a defender causas perdidas. Dona Fátima soltou uma risada cansada. Se alguém consegue cuidar-se sozinho, é ele. O telemóvel de Ana Sofia vibrou de novo. Desta vez não era Tiago. Era uma mensagem de um número desconhecido. 5255 XCAS XCash C. Ana Sofia. Sou o Gonçalo. Não vás à procuradoria hoje. Repito, não vás. Liga-me quando leres isto. Urgente. Pigarro. O estômago apertou-se-lhe num nó. Marcou o número. Tocou uma vez, 2 vezes. Ao terceiro toque atenderam. Dr. Gonçalo. Ana Sofia, graças a Deus. A voz do advogado soava rouca, cansada, assustada. Onde estás? Em minha casa. Que se passou? Está bem. Estou bem. Mas as escrituras. Silêncio. Ana Sofia. Alguém entrou ontem à noite no meu escritório. O mundo parou. O quê? Forçaram a porta do arquivo, partiram o cofre, levaram as escrituras originais. Dr. Gonçalo tossiu. E também levaram as cópias certificadas. Todas. Ana Sofia fechou os olhos. Apertou o telemóvel até que os nós dos dedos ficaram brancos. Como? Não sei. Tenho câmaras de segurança, mas desativaram-nas. Cortaram a eletricidade do edifício, entraram, levaram o que precisavam e foram-se. Profissionais. Outra pausa. Ana Sofia, isto foi um trabalho de gente com recursos, muito dinheiro, muitas ligações. Não era preciso dizer o nome. Tiago Almeida. Chamaste a polícia? Sim. Vieram. Tomaram nota. Disseram que iam investigar. Dr. Gonçalo soltou uma risada amarga. Mas tu e eu sabemos que não vão encontrar nada. Não, se Almeida já lhes pagou para olharem para o outro lado. Ana Sofia pôs-se de pé, caminhou de um lado para o outro da sala. Dona Fátima observava-a com olhos preocupados. E agora o que fazemos? Não sei, minha filha. Sem as escrituras não temos caso. É a tua palavra contra a dele,
E ele tem juízes, notários, testemunhas compradas. Silêncio. Sinto muito mesmo. Não se desculpe. O senhor fez tudo o que pôde. Não foi suficiente. Ainda não terminamos. Ana Sofia, obrigado por avisar, Dr. Gonçalo. Cuide-se. Desligou. Atirou o telemóvel para o sofá. Dona Fátima levantou-se devagar. O que vamos fazer? Ana Sofia não respondeu. Não tinha resposta. Tinha lutado durante 2 anos. Tinha engolido humilhações. Tinha limpado casas de banho. Tinha sorrido quando queria gritar. E quando finalmente tinha as provas na mão, quando finalmente podia demonstrar a verdade, Tiago Almeida tinha as tirado novamente, como o seu pai tirou tudo ao seu avô. O telefone tocou. Ana Sofia ignorou-o. Voltou a tocar. Continuou a ignorar. A terceira vez, Dona Fátima pegou-o. Olá. Pausa. Sim, ela está aqui. Quem fala? Outra pausa. Os olhos de Dona Fátima abriram-se enormes. Um momento. Passou o telefone a Ana Sofia. Diz que é o homem do fato cinzento. Ana Sofia pegou no telemóvel. Quem é o senhor? Uma voz profunda, tranquila, com sotaque estrangeiro quase imperceptível. O meu nome é Chao. Sou o representante legal da Chain Industries, a empresa chinesa que ia investir 500 milhões de euros na expansão da Almeida Corp. Pausa, ou melhor, que ia investir. Ana Sofia endireitou-se. Por que me liga? Porque ontem estive no 23 grau andar e ouvi tudo. O coração deu-lhe um salto. Tudo? Chao soltou um suspiro. Menina Rodrigues Pereira, a minha empresa não investe em companhias construídas sobre roubos e fraudes. Temos padrões éticos muito rigorosos. E o que ouvi ontem? Pausa. Bem, digamos que o senhor Almeida acaba de perder 500 milhões de euros. Ana Sofia sentou-se devagar. Já lhe disse? Esta manhã, às 6, liguei para o seu telemóvel pessoalmente. Informei-o que a Chain Industries se retirava do acordo de imediato, sem negociação. E o que disse ele? Ofereceu-me o dobro, depois o triplo, depois ameaçou-me. Chao soltou uma risada seca. Não lhe funcionou nenhuma das 3 coisas. Ana Sofia fechou os olhos. Respirou fundo. Por que me conta isto? Porque tenho algo de que a senhora precisa. O quê? Pigarro. Ontem, quando estava no escritório do senhor Almeida, gravei toda a conversa com o meu telemóvel, a sua confissão, as suas ameaças, tudo. Pausa. E esta manhã, depois de ele me ameaçar, decidi que essa gravação deveria estar em mãos adequadas. Ana Sofia abriu os olhos de repente. Está a dizer-me que tenho prova em áudio de que Tiago Almeida admite que o seu pai roubou as terras do seu avô, que ele o sabe, que tem juízes comprados, que ameaçou destruir a sua família. Chao fez uma pausa. Interessa-lhe? Por que faz isto? Porque o meu pai também perdeu tudo por culpa de homens como Tiago Almeida, homens que acreditam que o dinheiro lhes dá o direito de pisotear quem quer que seja. A sua voz endureceu. E porque odeio os cobardes. Ana Sofia sentiu que algo se acendia dentro do seu peito, uma faísca pequena, mas viva. Onde nos encontramos? Café da Sé, bairro da Graça. Daqui a 1 hora. Venha sozinha. Como o reconheço? Eu reconhecer. Laei-se. Chao desligou. Ana Sofia baixou o telefone, olhou para Dona Fátima. Temos uma oportunidade. Quem é esse homem? Não sei, mas se ele diz a verdade, podemos ganhar. Dona Fátima assentiu devagar. Tem cuidado, minha filha. Sempre. O Café da Sé ficava numa esquina tranquila do bairro da Graça. Mesas de madeira, cadeiras desparelhadas, cheiro a café acabado de fazer e pastéis de nata. Às 9 da manhã estava quase vazio. Ana Sofia entrou. Usava jeans, blusa branca, o cabelo solto. Nada de uniforme, nada de avental. Hoje não era a empregada. Hoje era ela mesma. Um homem levantou a mão de uma mesa do fundo, fato cinzento, camisa branca, sem gravata, 40 e poucos anos, traços asiáticos, porte militar. Chao. Ana Sofia caminhou na direção dele, sentou-se. Obrigado por vir, disse ele. Obrigado por ligar. Chao tirou o telemóvel, colocou-o sobre a mesa, tocou no ecrã, começou a tocar um áudio. A voz de Tiago Almeida encheu o café. O meu pai tirou-lhe tudo. Tenho juízes que assinam o que eu lhes digo. Vou destruir-te a ti, a tua avó. Ana Sofia ouviu completo. 3 minutos, 40 segundos. Cada palavra, cada ameaça, cada confissão. Quando terminou,
Chao desligou o áudio. É seu. Faça com ele o que considerar necessário. E o senhor o que ganha? Nada. Chao sorriu. Exceto saber que um homem cruel vai pagar pelo que fez. Ana Sofia estendeu a mão. Obrigado. Chao apertou-a. Não me as dê ainda. Ganhar esta batalha vai exigir mais do que uma gravação. Almeida tem poder, tem dinheiro, tem influências. Olhou-a fixamente. Está pronta para o que vem? Ana Sofia não hesitou. Pronta. Chao assentiu. Levantou-se. Deixou um cartão sobre a mesa. Se precisar de ajuda, ligue-me. A Shen Industries tem advogados muito bons. Foi-se embora. Ana Sofia ficou sozinha com o telemóvel sobre a mesa. Pegou-o, guardou o áudio na nuvem, fez 3 cópias, enviou-as para 3 e-mails diferentes e depois marcou um número. Procuradora Costa. Sou Ana Sofia Rodrigues Pereira. Tenho provas de fraude imobiliária e suborno judicial. Tem tempo para me ouvir? A casa de Dona Fátima cheirava a canela e recordações. Apartamento pequeno no bairro da Graça. 2 quartos. Cozinha do tamanho de um armário. Casa de banho com azulejos rachados. As paredes cheias de fotografias. Ana Sofia em criança, o seu pai Santiago com toga, o seu avô Aurélio junto a um edifício que já não existia. Tinham passado 3 dias desde a chamada à procuradora Costa. Agora, na tarde de sexta-feira, Ana Sofia estava sentada no chão, rodeada de caixas velhas que Dona Fátima tinha guardado 40 anos no armário. Tens a certeza de que queres ver isto, minha filha? Ana Sofia assentiu. Preciso saber exatamente o que nos fizeram. Dona Fátima tirou uma caixa de cartão amarelada atada com cordel, colocou-a sobre a mesa. Isto é tudo o que ficou. Ana Sofia desatou o cordel. Dentro havia fotografias em sépia, cartas manuscritas, recibos, documentos notariais e, no fundo, embrulhado em papel de seda, um relógio de bolso de prata. Ana Sofia pegou no relógio. Estava parado. Os ponteiros marcavam as 3h17. Era do teu avô. Parou no dia em que morreu. Ana Sofia fechou os olhos, apertou o relógio contra o peito. Conta-me tudo. Dona Fátima sentou-se, respirou fundo. O teu avô, Aurélio, era um homem bom, demasiado bom. Em 1960, comprou essas terras em Alcochete, 340 hectares. Pagou-as com 20 anos de trabalho como engenheiro. Cada cêntimo era suor limpo. Ana Sofia tirou uma fotografia. O seu avô, jovem, sorridente, em frente a uma placa, propriedade de Aurélio Rodrigues Pereira. Queria construir casas dignas para famílias trabalhadoras. Nada luxuoso, só digno. Dizia que todos mereciam um teto. Dona Fátima sorriu com tristeza. Em 1975, chegou Tiago Almeida, o pai. Viu essas terras e soube que valiam milhões. Ofereceu uma miséria. O teu avô disse que não. Ana Sofia pegou numa carta. Almeida e Associados. 200 mil euros pela totalidade das suas terras. Se não aceitar, tomarei medidas legais. 200 mil quando valiam 5 milhões. Dona Fátima apertou os lábios. O teu avô riu-se, disse-lhe para ir para o inferno, e aí começou tudo. Tirou outra carta da caixa. Esta não tinha cabeçalho, apenas letra manuscrita, trêmula. Esta escreveu-a o teu avô 3 semanas antes de morrer. Nunca a enviou, mas guardou-a. Acho que sabia. Sabia o que vinha. Ana Sofia desdobrou o papel. Estava amarelado, frágil, como pele de cebola, e começou a ler. Lisboa, 8 de setembro de 1983. A quem possa interessar, o meu nome é Aurélio Rodrigues Pereira. Tenho 64 anos, sou engenheiro civil de profissão e pai de família por vocação. Escrevo esta carta porque tenho medo, não medo por mim. Na minha idade a morte já não assusta. Medo pelo meu filho Santiago, medo pela minha esposa Fátima, medo pelos netos que talvez nunca venha a conhecer. Há 8 anos, um homem chamado Tiago Almeida tentou comprar-me as terras que me custaram 20 anos de trabalho honesto. Disse-lhe que não. Desde então, a minha vida tornou-se um inferno. Primeiro vieram as ameaças, chamadas de madrugada, cartas anônimas, homens a seguir-me pela rua. Depois vieram os acidentes, incêndio no meu escritório, roubo em minha casa, a minha esposa atacada por ladrões que não levaram nada. Mas o pior veio depois. Há 3 meses, o juiz Horácio Machado, um homem a quem considerava meu amigo,
Chamou-me ao seu gabinete. Mostrou-me documentos que diziam que as minhas escrituras eram falsas, que as terras nunca foram minhas, que tudo era uma fraude. Mentiras, malditas mentiras. Mas o juiz tinha testemunhas, tinha provas, tinha tudo o que o dinheiro de Tiago Almeida podia comprar. Deu-me duas opções: assinar as terras em nome de Almeida por uma quantia ridícula ou ir para a prisão por fraude. Assinei. Deus me perdoe, mas assinei porque tive medo, porque a minha esposa estava doente, porque o meu filho tinha 18 anos e toda uma vida pela frente. Assinei pigarro, e desde esse dia uma parte de mim morreu. Não sei quanto tempo me resta. O médico diz que o meu coração está fraco, que devo evitar o estresse. Mas, como evitas o estresse quando a tua vida inteira foi roubada? Se alguém ler isto algum dia, quero que saiba a verdade. Eu não vendi essas terras, tiraram-mas. Tiago Almeida não é um empresário de sucesso, é um ladrão com fato caro. E se há justiça neste mundo, embora cada dia duvide mais que a haja, algum dia alguém vai fazer-lo pagar. Não peço vingança, só peço verdade, que o meu nome seja limpo, que os meus netos saibam que o seu avô não foi uma fraude, que foi um homem honesto que trabalhou duro toda a sua vida e que perdeu tudo porque acreditou que a justiça existia. Perdoo Tiago Almeida porque o perdão é a única coisa que me resta, mas que Deus não o perdoe a ele, com amor e esperança para o futuro. Aurélio Rodrigues Pereira. Ana Sofia terminou de ler, as mãos tremiam-lhe, o papel estava úmido. Apercebeu-se de que estava a chorar. Dona Fátima também chorava, mas em silêncio, sem soluços, só lágrimas a cair sobre as suas mãos enrugadas. Morreu 2 semanas depois de escrever isto, disse a idosa. Enfarte, na rua, pigarro em frente ao terreno que já não era seu, fechou os olhos. Encontraram-no com o relógio de bolso na mão, parado às 3h17 da tarde. Ana Sofia abraçou a carta contra o peito, apertou-a como se fosse o seu avô em pessoa. Sinto tanto, avó. Sinto tanto. Não tens nada que sentir, minha filha. Tu estás a fazer o que ele já não pôde. Dona Fátima pôs-lhe uma mão na face. Estás a limpar o nome dele. Estás a dizer a verdade. Estás a lutar a luta que ele perdeu. Mas ele pediu perdão. Ele disse que perdoava Tiago Almeida e fê-lo porque era um santo. Dona Fátima sorriu com tristeza. Mas tu não tens que perdoar nada. Tu tens que procurar justiça. E justiça não é o mesmo que vingança. Ana Sofia limpou as lágrimas com o dorso da mão. Vou usar esta carta. Vou ler, lá no julgamento. Vou fazer com que todo o Portugal a ouça. Sei que sim, e vou ganhar. Sei que sim. Abraçaram-se. Avó e neta, passado e presente, dor e esperança. Lá fora, o sol pigarro estava a pôr-se sobre Lisboa, a cidade que tinha visto nascer impérios e cair dinastias, a cidade que guardava segredos em cada esquina. E em algum lugar dessa cidade, Tiago Almeida acabava de receber uma chamada que o informava que Ana Sofia Rodrigues Pereira tinha apresentado formalmente a carta do seu avô como prova no processo, uma carta que o destruía da tumba. Tiago estava no seu escritório quando recebeu a notícia. Gonçalo Costa entrou sem bater. Tinha a cara pálida. Senhor Almeida, temos um problema. Que problema? Tiago não levantou o olhar do seu computador. A neta do velho Rodrigues Pereira apresentou uma carta manuscrita de 1983. Gonçalo engoliu em seco. O seu avô conta tudo. As ameaças, o suborno ao juiz Machado, tudo. Tiago ficou imóvel. O rato caiu-lhe da mão. O quê? E há mais. A procuradoria está a convocar o juiz Machado a depor. Ele está vivo. Tem 86 anos, mas está vivo. E dizem que está disposto a falar. O silêncio encheu o escritório como água envenenada. Tiago levantou-se devagar, caminhou até a janela, olhou para a cidade que tinha conquistado e pela primeira vez na sua vida sentiu medo real. Liga para os advogados, para todos. Agora, já lhes liguei. Dizem que, Gonçalo pigarreou. Dizem que isto já não é um problema legal, é um problema de imagem pública e que a imagem pública não se pode comprar. Tiago fechou os olhos. Na sua mente ouviu a voz do seu pai no dia antes de morrer, bêbado, amargurado. Meu filho, se algum dia alguém encontrar o que fiz, corre, porque não há dinheiro no mundo que te salve da verdade. Abriu os olhos. Já era demasiado tarde para correr.
A mensagem chegou às 11 da noite de terça-feira. Ana Sofia estava deitada na sua cama a rever documentos para a audiência de quinta-feira, quando seu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Tenho informação sobre o juiz Machado, algo que a Procuradoria não sabe. Encontramo-nos amanhã, 8 da noite, Armazém 47, Alcochete. Vem sozinha, um amigo. Ana Sofia leu a mensagem 3 vezes. Depois releu outras 3. Algo cheirava mal. Armazém 47. O mesmo número do expediente das escrituras. Não era coincidência. Vem sozinha. As palavras que sempre precediam, uma armadilha, um amigo. Ninguém que fosse realmente amigo se identificaria assim. Ana Sofia sentou-se na cama, olhou para o telemóvel, pensou. Tiago Almeida estava desesperado. A carta do seu avô tinha saído em 3 jornais. A Procuradoria tinha aberto investigação formal. O juiz Machado tinha aceite testemunhar. As paredes fechavam-se e um homem desesperado era perigoso. Ana Sofia marcou um número. Procuradora Costa? Ana Sofia, é tarde. Aconteceu alguma coisa? Acabei de receber uma mensagem suspeita. Acho que é pigarro, uma armadilha. Leu a mensagem completa. Silêncio do outro lado. Depois a voz da procuradora. Séria. Profissional. Não vás. Tenho que ir. O quê? Não. Absolutamente não. É óbvio que Almeida quer. Eu sei. Quer montar-me uma armadilha. Quer que vá sozinha, sem testemunhas para me ameaçar ou ferir ou pior. Ana Sofia pôs-se de pé. Mas se não for, nunca poderemos demonstrar que ele está a obstruir a justiça. Precisamos de provas de que ele está a tentar manipular o caso. Ana Sofia, vou, mas não sozinha. Sorriu, embora a procuradora não pudesse vê-la. Vou levar reforços. Quarta-feira, 7h45 da noite. O Armazém 47 ficava numa zona industrial de Alcochete. Ruas escuras, edifícios abandonados, cães a ladrar ao longe, o tipo de lugar onde ninguém ouve gritos. Ana Sofia chegou de táxi. Pediu ao motorista que esperasse na esquina. Se não sair em 30 minutos, chame a polícia. Deu-lhe uma nota de 50 euros. Por favor. O motorista, um homem mais velho com um bigode grisalho, assentiu. Tenha cuidado, menina. Ana Sofia caminhou para o armazém. As luzes da rua piscavam. Os seus passos ecoavam no asfalto rachado. A porta do armazém estava entreaberta. Empurrou. Lá dentro cheirava a metal oxidado e umidade. Prateleiras vazias, caixas de cartão podres, um candeeiro pendurado do teto que balançava com o vento e ao fundo, de pé junto a uma mesa dobrável, estava Tiago Almeida. Não estava sozinho. Ao seu lado havia 2 homens, grandes, fato barato, mãos como martelos, segurança privada ou algo pior. Ana Sofia. Tiago sorriu. Que pontual. Ana Sofia ficou junto à porta. Não entrou mais. Onde está a informação sobre o juiz Machado? Não há nenhuma informação. Pigarro. Tiago encolheu os ombros. Isso era só para que viesses. Para que me queres? Para te fazer uma oferta. Uma última oferta. Tiago caminhou na direção dela devagar. Retira a queixa. Retira a carta do teu avô. Diz à procuradoria que tudo foi um mal-entendido e eu, sorriu, dou-te 5 milhões de euros. Em dinheiro esta mesma noite. Ana Sofia soltou uma gargalhada. 5 milhões. As terras valem 2.000 milhões. As terras são minhas legalmente, mas dou-te 5 milhões de compensação pelos incômodos. Tiago parou a 2 metros dela. É generoso considerando que não tens nenhum direito legal. Tenho a verdade. A verdade não paga a renda. Tiago apontou ao redor. Olha onde vives. Olha como vives. A tua avó tem 81 anos e ainda trabalha a limpar cozinhas. Baixou a voz. 5 milhões de euros. Podem reformar-se, viver tranquilas, esquecer tudo isto. Ana Sofia olhou diretamente nos olhos. Não, não, não. Deu um passo na direção dele. Não vou vender a dignidade do meu avô por 5 milhões. Nem por 50, nem por 500. Outro passo. Porque há coisas que não estão à venda, Tiago. E uma dessas coisas é a verdade. O rosto de Tiago endureceu. És uma tola. E tu és um ladrão. Ana Sofia sorriu. Mas pelo menos eu consigo dormir à noite. Tiago fez um sinal. Os 2 homens aproximaram-se. Última oportunidade. Ana Sofia, pega no dinheiro ou as coisas vão complicar-se. Estás a ameaçar-me?
Estou a ser realista. Acidentes acontecem, pessoas desaparecem, especialmente pessoas que se metem em problemas que não conseguem gerir. Pigarro. Tiago inclinou a cabeça. Seria uma pena que acontecesse algo à tua avó. Na sua idade, um empurrão nas escadas. Ana Sofia sentiu a raiva acender-se como fogo no seu peito, mas não explodiu, não gritou, não se moveu. Apenas falou com calma, com pigarro gelo na voz. Sabes qual é a coisa mais triste de tudo isto, Tiago? O quê? Que realmente acreditas que vais ganhar, que o dinheiro e as ameaças te vão salvar. Sorriu. Mas já perdeste. Ah, sim. Como? Ana Sofia tirou o telemóvel do bolso, porque esta conversa está a ser gravada e transmitida ao vivo. Levantou o telemóvel para que Tiago visse o ecrã. A procuradora Costa está a ouvir tudo e também 2 patrulhas que estão lá fora à espera do meu sinal. A cor fugiu-lhe da cara a Tiago. Mentira. Queres apostar? Ana Sofia tocou no ecrã. Procuradora, ouve-me. A voz da procuradora Costa saiu do altifalante. Ouço-te perfeitamente, Ana Sofia, e gravei tudo, incluindo a ameaça contra Dona Fátima. Os 2 homens de segurança recuaram. Tiago ficou imóvel como uma estátua de sal. Isto não conta. Não é admissível em tribunal. Tens razão. Uma gravação sem consentimento não é admissível. Ana Sofia guardou o telemóvel. Mas é suficiente para que a Procuradoria peça a tua detenção preventiva por obstrução de justiça e ameaças. E para que todos os meios saibam que Tiago Almeida convocou uma testemunha para um armazém abandonado para ameaçar. Tiago abriu a boca, fechou-a. Ana Sofia caminhou para a porta, parou, virou-se. O meu avô perdoou-te, mas eu não. Então prepara-te, Tiago, porque isto apenas começa. Saiu do armazém. Lá fora, 2 patrulhas esperavam com as luzes acesas. A procuradora Costa desceu de uma delas. Estás bem? Estou perfeita. Ana Sofia sorriu. Tem tudo, cada palavra. A procuradora olhou para o armazém. Vou pedir ordem de detenção ainda esta noite. E os 2 homens cúmplices também vão cair. Ana Sofia assentiu. Respirou fundo. O ar noturno sabia a vitória. O táxi continuava à espera na esquina. O motorista saudou-a com a mão. Ana Sofia subiu. Para onde, menina? Para casa. Fechou os olhos. Para casa. Na manhã seguinte, os cabeçalhos diziam: empresário Tiago Almeida detido por ameaças e obstrução de justiça. Herdeira Rodrigues Pereira denuncia roubo histórico de terras milionárias. Juiz reformado confirma subornos em caso de 1983. Ana Sofia leu as notícias no seu telemóvel enquanto tomava o pequeno almoço com pastéis de nata com Dona Fátima. Conseguiste, minha filha? Disse a idosa com lágrimas nos olhos. Ainda não. Falta o julgamento. Ana Sofia pegou na mão da avó. Mas já quase estamos. O teu avô estaria orgulhoso. Sei que sim. Lá fora, a cidade acordava. Milhões de pessoas a ir trabalhar, a estudar, a viver as suas vidas. E em algum lugar dessa cidade, numa cela fria, Tiago Almeida olhava para o teto e entendia pela primeira vez na sua vida o que se sentia perder. O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, juízo cível, estava cheio. Não era normal que uma audiência preliminar atraísse tanta gente, mas este não era um caso normal. Rodrigues Pereira versus Almeida Corp. Fraude imobiliária, suborno judicial, desapropriação de terras. Os repórteres ocupavam as 3 primeiras filas, câmaras, microfones, blocos de notas, todos à espera do momento em que pudessem sair a correr para publicar a notícia. Por trás deles, cidadãos comuns, gente que tinha lido os cabeçalhos, gente que queria ver com os seus próprios olhos como caía um império. E à frente, atrás de uma mesa de madeira velha, estava Ana Sofia Rodrigues Pereira. Usava um fato de saia e casaco preto. Nada luxuoso, nada chamativo, só digno. Cabelo apanhado num coque baixo, sem maquilhagem excessiva, sem joias. Não precisava de nada disso. A verdade não precisa de adornos. Ao seu lado, doutor, Gonçalo Mendes, o advogado de 84 anos que tinha esperado 40 anos por este momento, fato cinzento impecável, gravata azul marinho, mãos que tremiam ligeiramente, mas olhos que ardiam com fogo puro. Do outro lado da sala, atrás de outra mesa, estava Tiago Almeida. Já não usava fato de 000 euros.
Agora vestia um fato standard que lhe tinha dado o seu advogado de defesa, cinzento, anódino, o uniforme dos caídos. Tinha olheiras, barba de 2 dias, as mãos algemadas à frente. Junto a ele 3 advogados de defesa, caros, agressivos, desesperados. A juíza Marta Quintela entrou na sala, 62 anos, cabelo curto e grisalho, óculos de leitura pendurados numa corrente, toga preta que arrastava ao caminhar. De pé, ordenou o secretário. Todos se puseram de pé. A juíza sentou-se. Bateu o martelo uma vez. Podem sentar-se. Olhou para ambas as mesas. Estamos aqui para a audiência preliminar do caso Rodrigues Pereira contra a Almeida Corporation. Reviu os seus papéis. A parte requerente solicitou apresentar um documento como prova principal. É correto? Dr. Gonçalo pôs-se de pé. Assim é, Sua Senhoria. Uma carta manuscrita do Sr. Aurélio Rodrigues Pereira, datada de 8 de setembro de 1983, 2 semanas antes da sua morte. A defesa tem objeções? Um dos advogados de Tiago levantou-se. Jovem, 30 e poucos. Fato caro. Sorriso de tubarão. Sim, Sua Senhoria, objetamos a autenticidade do documento. Não há maneira de verificar que essa carta foi realmente escrita pelo Sr. Rodrigues Pereira. Poderia ser uma falsificação. Temos a análise de grafologia, respondeu o doutor Gonçalo com calma, e 3 testemunhas que reconhecem a letra do Sr. Rodrigues Pereira. Ainda assim, Sua Senhoria, uma carta escrita sob estresse emocional não pode ser considerada testemunho confiável. É claramente insuficiente. A juíza levantou a mão. Vou permitir a apresentação da carta. Depois decidirei se é admissível como prova. Olhou para Dr. Gonçalo. Prossiga. Dr. Gonçalo assentiu. Tirou a carta da sua pasta. Segurou-a com ambas as mãos como quem segura algo sagrado. Com a sua permissão, Sua Senhoria, gostaria de ler a carta completa em voz alta. Avance. Pigarro. Dr. Gonçalo pigarreou. As suas mãos tremiam mais agora, mas a sua voz saiu firme, clara, e começou a ler. Lisboa, 8 de setembro de 1983, a quem possa interessar. O meu nome é Aurélio Rodrigues Pereira. Tenho 64 anos. Sou engenheiro civil de profissão e pai de família por vocação. Escrevo esta carta porque tenho medo, não medo por mim. Na minha idade, a morte já não assusta. Medo pelo meu filho Santiago. Medo pela minha esposa Fátima. Medo pelos netos que talvez nunca venha a conhecer. A sala estava em silêncio absoluto. Os repórteres escreviam sem levantar o olhar. As câmaras gravavam. A gente prendia a respiração. Ana Sofia fechou os olhos. Ouviu a voz do seu avô através das palavras do Dr. Gonçalo. Há 8 anos, um homem chamado Tiago Almeida tentou comprar-me as terras que me custaram 20 anos de trabalho honesto. Disse-lhe que não. Desde então, a minha vida tornou-se um inferno. Tiago Almeida olhava para a mesa. Não levantava o olhar. Os seus advogados tomavam notas freneticamente. Primeiro vieram as ameaças, chamadas de madrugada, cartas anônimas, homens a seguir-me pela rua. Depois vieram os acidentes, incêndio no meu escritório, roubo em minha casa, a minha esposa atacada por ladrões que não levaram nada. Um dos repórteres limpou os olhos com o dorso da mão. Há 3 meses, o juiz Horácio Machado chamou-me ao seu gabinete. Mostrou-me documentos que diziam que as minhas escrituras eram falsas, mentiras, malditas mentiras. Mas o juiz tinha testemunhas, tinha provas, tinha tudo o que o dinheiro de Tiago Almeida podia comprar. Deu-me 2 opções: assinar as terras em nome de Almeida ou ir para a prisão por fraude. Assinei. Deus me perdoe, mas assinei. A voz do doutor Gonçalo quebrou-se ligeiramente. Parou, respirou fundo, continuou. Eu não vendi essas terras, tiraram-mas. Tiago Almeida não é um empresário de sucesso, é um ladrão com fato caro. E se há justiça neste mundo, algum dia alguém vai fazer-lo pagar. Não peço vingança, só peço verdade. Que o meu nome seja limpo, que os meus netos saibam que o seu avô não foi uma fraude, que foi um homem honesto. Perdoe Tiago Almeida, porque o perdão é a única coisa que me resta, mas que Deus não o perdoe a ele. Com amor e esperança para o futuro. Aurélio Rodrigues Pereira. Dr. Gonçalo terminou de ler, baixou a carta. O silêncio encheu a sala como água de rio. Ninguém tossiu,
Ninguém se moveu, ninguém respirou. A juíza Quintela tirou os óculos, limpou os olhos. A defesa deseja responder? O advogado jovem pôs-se de pé, abriu a boca, mas antes que pudesse falar, Tiago Almeida puxou-o pelo braço. Senta-te. Senhor Almeida, preciso. Senta-te. Tiago olhou para o advogado com olhos mortos. Não há nada a dizer. O advogado sentou-se confuso, derrotado. A juíza assentiu. Muito bem. Olhou para Dr. Gonçalo. A carta é admitida como prova. Bateu o martelo. A próxima audiência será na segunda-feira, às 10 da manhã. Aí ouviremos o testemunho do juiz Horácio Machado. Pausa. Podem retirar-se. Fora do tribunal, os repórteres rodearam Ana Sofia como abelhas. Menina Rodrigues Pereira, como se sente? O que pensa da reação de Tiago Almeida? Acha que vai ganhar o caso? Ana Sofia levantou a mão. Os repórteres calaram-se. O meu avô, Aurélio Rodrigues Pereira, foi um homem honesto que trabalhou toda a sua vida para construir algo digno. Roubaram-lhe tudo, humilharam-no, destruíram-no. Fez uma pausa. Mas hoje, 40 anos depois, a sua voz foi ouvida e isso, sorriu. Isso já é justiça. Tem algo a dizer a Tiago Almeida? Pigarro. Ana Sofia olhou para a entrada do tribunal. Tiago estava a sair, escoltado por polícias. Caminhava com a cabeça baixa. Já não era o homem arrogante que se ria das empregadas. Era apenas um homem velho e assustado. Não tenho nada a dizer-lhe. Ana Sofia virou-se para as câmaras. O meu avô já disse tudo o que havia a dizer. Afastou-se com Dr. Gonçalo. Os repórteres continuaram a gritar perguntas. Mas Ana Sofia já não ouvia, apenas caminhava passo a passo para o futuro que o seu avô nunca pôde ver. Essa noite, numa cela da prisão preventiva, Tiago Almeida sentou-se na cama de metal. Tinha a carta nas mãos, uma cópia que o seu advogado lhe tinha dado. Leu-a uma vez, 2 vezes, 10 vezes. E pela primeira vez na sua vida, Tiago Almeida chorou, não de arrependimento, mas de raiva. Raiva porque tinha perdido. Raiva porque um homem morto o tinha destruído da tumba. Raiva porque sabia que o pior ainda estava por vir. A segunda-feira chegaria e com ela o juiz Machado, o homem que sabia tudo, o homem que podia enterrá-lo para sempre. Segunda-feira, 10 da manhã. O tribunal estava ainda mais cheio que na semana passada. Tiveram que habilitar uma sala anexa com transmissão ao vivo para gente que não coube. Ana Sofia chegou cedo. Usava o mesmo fato preto, o mesmo penteado, mas hoje trazia algo mais. O relógio de bolso do seu avô no bolso interior do seu casaco. Parado às 3h17, um lembrete do porquê estava ali. Dr. Gonçalo esperava-a na entrada. Pronta? Pronta. Entraram juntos. Tiago Almeida já estava sentado na sua mesa. Hoje tinha 5 advogados. Tinham trazido reforços, todos com fatos caros, pastas de pele e aquela olhar de predadores que sentem cheiro a sangue. A juíza Quintela entrou, bateu o martelo. Começamos. Olhou para Dr. Gonçalo. A parte requerente pode apresentar o seu primeiro testemunha. Dr. Gonçalo pôs-se de pé. Chamamos ao estrado o senhor Horácio Machado, juiz reformado. Um burburinho percorreu a sala. As portas abriram-se e entrou um homem velho, 86 anos. Caminhava com bengala, as costas curvadas, cabelo branco ralo, mãos que tremiam com Parkinson, mas os seus olhos estavam claros, alertas, vivos. Caminhou devagar para o estrado. Sentou-se. O secretário aproximou-lhe um copo de água. A juíza Quintela inclinou-se para ele. Senhor Machado, compreende que está sob juramento? Sim, sua senhoria. E que tudo o que disser pode ser usado contra si? Compreendo. O velho juiz olhou para Tiago Almeida. E estou disposto a aceitar as consequências. Dr. Gonçalo aproximou-se do estrado. Senhor Machado, o senhor foi juiz civil em Alcochete de 1970 a 1995. É correto? Correto, correto. Lembra-se do caso de Aurélio Rodrigues Pereira em 1983? Lembro-me perfeitamente. Pode dizer-nos o que aconteceu? O velho juiz fechou os olhos, respirou fundo e falou. Em junho de 1983, Tiago Almeida, o pai do acusado, veio ao meu escritório. Ofereceu-me 500 mil euros se eu declarasse que as escrituras de Rodrigues Pereira eram falsas. Abri os olhos. Disse-lhe que não,
E o que aconteceu? No dia seguinte, visitaram-me 2 homens. Disseram-me que sabiam onde a minha filha estudava. Mostraram-me fotografias dela a sair da universidade. A sua voz quebrou-se. Disseram-me que os acidentes acontecem, que seria uma pena que lhe acontecesse algo. Ana Sofia sentiu um arrepio e então aceitei. O juiz Machado olhou para suas mãos. Convoquei Aurélio Rodrigues Pereira ao meu escritório. Mostrei-lhe documentos falsificados que Almeida tinha preparado. Disse-lhe que as suas escrituras não eram válidas, que se não assinasse as terras em nome de Almeida, iria para a prisão. Uma lágrima caiu sobre as suas mãos enrugadas. Aurélio olhou-me nos olhos e disse-me: Juiz Machado, o senhor sabe que isto está errado. E eu disse-lhe para assinar porque era um cobarde. O silêncio era como chumbo. Recebeu o dinheiro? Sim, 500 mil euros. Usei-os para enviar a minha filha estudar para o estrangeiro, onde Almeida não pudesse tocá-la. Levantou o olhar para a juíza Quintela. Há 40 anos que vivo com essa culpa, e quando li no jornal sobre este caso, soube que tinha que fazer algo, mesmo que seja tarde, mesmo que já não sirva de nada. Dr. Gonçalo assentiu. Não chegou tarde, senhor Machado. Chegou exatamente quando tinha que chegar. Virou-se para a juíza. Não há mais perguntas. Um dos advogados de Tiago levantou-se como um ressalto. Sua senhoria, este testemunho é claramente produto de uma memória defeituosa. O senhor Machado tem 86 anos. Poderia estar confuso. Poderia estar. Não estou confuso. O velho juiz bateu a bengala no chão. Estou velho. Estou doente, mas não estou louco e não vou morrer sem dizer a verdade. A juíza levantou a mão. O testemunho é aceite. Olhou para o advogado de defesa. Deseja interrogar a testemunha? O advogado olhou para Tiago. Tiago negou com a cabeça. Não, sua senhoria. O juiz Machado desceu do estrado. Caminhou devagar para a saída. Mas antes de ir-se, deteve-se em frente a Ana Sofia. O teu avô era um bom homem. Pôs-lhe uma mão trêmula no ombro. E tu és digna dele. Ana Sofia não conseguiu falar. Apenas assentiu. O juiz saiu. Dr. Gonçalo chamou o segundo testemunha. Manuel Santos, ex-funcionário da Almeida Corporation. Um homem de 50 anos subiu ao estrado nervoso, a suar. Senhor Santos, o senhor trabalhou como motorista pessoal de Tiago Almeida Sênior de 1980 a 1990. É correto? Sim. O que pode dizer-nos sobre o caso Rodrigues Pereira? O homem engoliu em seco. Eu levei o senhor Almeida várias vezes à casa de Aurélio Rodrigues Pereira. Às vezes à noite ouvi ameaças, ouvi gritos. Olhou para Tiago Júnior. Uma vez ouvi o senhor Almeida dizer ao seu filho que é assim que se fazem negócios em Portugal, que a gente como Rodrigues Pereira é fraca e tem que ser esmagada antes que se levante. Tiago Júnior fechou os olhos. Por que não falou antes? Porque tinha medo. Porque precisava do trabalho. Porque baixou a voz. Porque me pagaram para me calar. 50 mil euros quando me demiti com a condição de que nunca falasse. E por que fala agora? Porque tenho cancro, apontou para o peito. Os médicos dão-me 6 meses e não quero morrer sabendo que guardei silêncio enquanto um homem inocente perdia tudo. Outro silêncio, mais pesado que o anterior. Dr. Gonçalo apresentou mais 3 testemunhas. Cada um contava uma peça do quebra-cabeças. Ameaças, subornos, documentos falsificados, testemunhas compradas. Tiago Almeida afundava-se mais e mais na sua cadeira. Os seus advogados mal conseguiam defender-se, objetavam, protestavam, mas era como tentar deter uma avalanche com as mãos. Às 3 da tarde, a juíza Quintela chamou um intervalo de 15 minutos. Ana Sofia saiu para o corredor. Precisava de ar. Dona Fátima esperava-a lá fora. Tinha vindo para ouvir o testemunho do juiz Machado. Como te sentes, minha filha? Cansada, mas bem. Pigarro, o teu avô estaria orgulhoso. Ana Sofia sorriu, tirou o relógio de bolso, olhou para ele. 3:17. A hora em que tudo parou para Aurélio Rodrigues Pereira. Mas também a hora em que tudo começava de novo para a sua família. Vamos ganhar, avó. Sei que sim. Regressaram à sala, mas quando Ana Sofia entrou, viu algo estranho. Tiago Almeida não estava na sua mesa. Os seus advogados falavam em sussurros nervosos. A juíza Quintela entrou, bateu o martelo. Onde está o acusado? Um dos advogados pôs-se de pé.
Sua Senhoria, o senhor Almeida solicitou um momento em privado. Está na casa de banho. Tem 2 minutos ou continuo sem ele. Passou 1 minuto, 2 minutos, 3. A juíza franziu o sobrolho. Secretário, vá procurá-lo. O secretário saiu. Regressou 30 segundos depois com a cara pálida. Sua Senhoria, o senhor Almeida não está na casa de banho. Como assim não está? Encontramos a janela aberta. O secretário engoliu em seco. Acreditamos que fugiu. Um burburinho explodiu na sala. A juíza bateu o martelo 3 vezes. Ordem, ordem. Olhou para o secretário. Chame a segurança. Emita uma ordem de apreensão imediata. Ninguém sai deste edifício até que o encontrem. Ativou-se um alarme. Polícias correram pelos corredores. Mas Ana Sofia sabia a verdade. Tiago Almeida tinha fugido como o cobarde que sempre foi. Encontraram-no 2 horas depois, a tentar embarcar num voo privado para o Brasil no aeroporto de Lisboa. Detiveram-no em frente às câmaras algemado, arrastando-o de volta. E quando chegou ao tribunal, a juíza Quintela olhou com desprezo absoluto. Senhor Almeida, tentativa de fuga agrava a sua situação. Bateu o martelo. Declara-se culpado por deserção. A sentença será lida na quarta-feira às 10 da manhã. Olhou para os polícias. Levem-no. Tiago foi arrastado para fora da sala. Já não gritava, já não protestava, apenas olhava para o chão. Derrotado, destruído, acabado. Quarta-feira, 10 da manhã. O tribunal estava em silêncio. Não era o silêncio nervoso de antes. Era um silêncio de espera, de antecipação, como quando o céu fica escuro antes da tempestade. Ana Sofia estava sentada no seu lugar de sempre, fato preto, cabelo apanhado, o relógio de bolso do seu avô no bolso interior. Ao seu lado, Dona Fátima. Pela primeira vez a idosa tinha entrado na sala. Queria ver com os seus próprios olhos como caía o império que tinha destruído seu marido. Dr. Gonçalo revia os seus papéis pela última vez, mas não era preciso. Já tinham ganhado. Agora só faltava ouvir as palavras oficiais. Do outro lado da sala, Tiago Almeida estava sentado entre 4 polícias. Já não tinha advogados ao seu lado. 3 dos 5 tinham renunciado depois da tentativa de fuga. Os outros 2 simplesmente não vieram. Tiago usava o mesmo fato cinzento de sempre, mas agora ficava-lhe grande. Tinha perdido peso. A cara macilenta, olheiras profundas, barba por fazer. Já não parecia um magnata, parecia o que sempre foi, um homem comum e corrente que tinha vivido do roubo de outro. A juíza Quintela entrou. Todos se puseram de pé. Sentou-se. Bateu o martelo. Uma vez o som ecoou como campainha. Podem sentar-se. O silêncio regressou. A juíza pôs os óculos de leitura, pegou num documento de várias páginas, segurou-o com ambas as mãos. No caso Rodrigues Pereira contra Almeida Corporation, depois de rever todas as provas apresentadas, ouvir os testemunhos e analisar os documentos históricos, fez uma pausa. Este tribunal chega às seguintes conclusões. Ana Sofia sentiu a mão de Dona Fátima a apertar a sua. Primeiro, fica demonstrado, sem lugar a dúvidas, que as terras localizadas em Alcochete, distrito de Setúbal, foram adquiridas legitimamente pelo senhor Aurélio Rodrigues Pereira no ano de 1960. As escrituras originais apresentadas são autênticas e válidas. Tiago fechou os olhos. Segundo, fica demonstrado que Tiago Almeida Sênior utilizou ameaças, subornos judiciais e documentos falsificados para obrigar o senhor Rodrigues Pereira a assinar as ditas terras em seu nome em 1983. Este ato constitui desapropriação agravada, fraude imobiliária e suborno a funcionário público. Um burburinho percorreu a sala. Terceiro, fica demonstrado que Tiago Almeida Júnior, o acusado presente, tinha conhecimento destes factos e beneficiou-se economicamente deles. Além disso, tentou obstruir a justiça mediante ameaças a testemunhas, tentativa de suborno e fuga durante o processo judicial. Tiago abriu os olhos, olhou para a juíza. Já não havia arrogância, só resignação. Pelo exposto, este tribunal declara culpado Tiago Almeida Júnior dos seguintes cargos: encobrimento de fraude, obstrução de justiça, ameaças a testemunhas e deserção processual. A juíza fez uma pausa, bebeu água, continuou. A sentença é a seguinte: 1. O senhor Tiago Almeida Júnior
deverá transferir 60% das terras em Alcochete para o nome de Ana Sofia Gabriela Rodrigues Pereira de Castro, herdeira legítima de Aurélio Rodrigues Pereira. Os 40% restantes serão vendidos em asta pública e os fundos destinados a compensações para outras famílias afetadas por práticas fraudulentas da Almeida Corporation. Ana Sofia sentiu que o coração lhe explodia no peito. 2. O Sr. Almeida deverá pagar uma indemnização de 450 milhões de euros à menina Rodrigues Pereira por danos morais, lucros cessantes e sofrimento causado à sua família durante 40 anos. Dona Fátima levou as mãos à boca. 3. O Sr. Almeida fica inabilitado de ocupar cargos executivos, de direção ou de representação legal de qualquer empresa em território português por um período de 15 anos. Tiago baixou a cabeça. 4. Deverá cumprir uma pena de 2 anos de prisão por obstrução de justiça e deserção processual, sem direito à liberdade condicional. A juíza baixou o documento, olhou para Tiago diretamente nos olhos. Senhor Almeida, o dinheiro pode comprar muitas coisas. Pode comprar advogados, testemunhas, até juízes corruptos, mas há algo que o dinheiro nunca poderá comprar: a dignidade. Fez uma pausa. O seu pai roubou a dignidade a Aurélio Rodrigues Pereira e o senhor tentou roubar a dignidade à sua neta. Mas hoje a justiça restaura o que foi roubado. Bateu o martelo: que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque este tribunal não a tem. Bateu o martelo 3 vezes. Caso encerrado. A sala explodiu. Repórteres a correr para as portas. Câmaras a piscar. Gente a aplaudir. Ana Sofia não se moveu, apenas fechou os olhos. Respirou fundo e sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Dona Fátima abraçou-a. Chorava. Mas desta vez não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de alívio. Conseguiste, minha filha. Conseguiste. Conseguimos, avó. As duas. Ana Sofia apertou-a mais forte. Tu, eu e o avô. Dr. Gonçalo aproximou-se, tinha os olhos vermelhos. Sorria. 40 anos à espera deste momento. Estendeu a mão. Obrigado por não desistir. Ana Sofia apertou-lhe a mão. Obrigado por acreditar. Saíram do tribunal juntos. Lá fora esperavam-nos dezenas de repórteres. Ana Sofia, como se sente? O que vai fazer com o dinheiro? Tem algo a dizer sobre Tiago Almeida? Ana Sofia parou em frente às câmaras, respirou fundo. Hoje foi feita justiça, não vingança, justiça. Olhou diretamente para a lente. O meu avô, Aurélio Rodrigues Pereira, era um homem honesto que trabalhou toda a sua vida para construir algo digno. Roubaram-lhe tudo, humilharam-no, mataram-no de tristeza. Fez uma pausa, mas hoje, 40 anos depois, o seu nome foi limpo. E isso é a única coisa que importa. Perdoa Tiago Almeida. Ana Sofia pensou na carta do seu avô. Perdoa Tiago Almeida porque o perdão é a única coisa que me resta. O meu avô perdoou-o. Eu não preciso fazê-lo. A justiça já falou. Afastou-se com Dona Fátima e Dr. Gonçalo. Os repórteres continuaram a gritar. Mas Ana Sofia já não ouvia. Apenas caminhava para o futuro. Na prisão preventiva, Tiago Almeida assinava papéis, transferência de terras, ordem de pagamento, liquidação de ativos. O seu contabilista estava sentado em frente a ele, um homem de 60 anos que tinha trabalhado para a família Almeida durante 30 anos. Senhor Almeida, depois de pagar a indemnização e liquidar as dívidas, restam-lhe aproximadamente 80 milhões de euros. Tiago levantou o olhar. 80 milhões. Tinha mais de 2.000 milhões. Tinha, senhor. Passado. O contabilista fechou a sua pasta. Os investidores retiraram os seus fundos. Os bancos executaram as garantias. Os sócios processaram. Pôs-se de pé. 80 milhões é o que resta, e com isso tem que viver os próximos 2 anos na prisão e os 13 anos seguintes sem poder trabalhar. Tiago apertou os punhos. Isto não acabou. Vou apelar. Vou. Não vai fazer nada. O contabilista olhou com algo parecido com pena. Senhor Almeida, o senhor perdeu. Aceite-o. Saiu da sala. Tiago ficou sozinho. Olhou para as paredes cinzentas da prisão, ouviu os gritos de outros presos ao longe e pela primeira vez na sua vida entendeu o que o seu pai nunca quis dizer-lhe. Que tudo o que tinham construído estava edificado sobre areia e que quando a maré sobe, a areia desaparece e com ela todo o resto.
3 meses depois, a casa do bairro da Graça já não cheirava a umidade e recordações tristes. Agora cheirava a tinta fresca, madeira nova e café acabado de fazer. Ana Sofia tinha usado parte do dinheiro da indemnização para comprar o apartamento completo do edifício, não para viver sozinha, para que Dona Fátima tivesse espaço, para que houvesse luz, para que as paredes não tivessem rachaduras que deixassem passar o frio. A sala tinha móveis novos, nada luxuoso, só digno. Um sofá confortável cor bege, uma mesa de madeira maciça, cortinas brancas que deixavam entrar o sol. E na parede principal, emoldurada em vidro e madeira de nogueira, estava a carta de Aurélio Rodrigues Pereira. A carta que tinha destruído um império, a carta que tinha restaurado um nome. Dona Fátima estava sentada na sua nova cadeira de vime junto à janela. Tecia um cachecol azul. As suas mãos já não tremiam tanto. O médico dizia que a artrite melhorava quando o estresse desaparecia. Ana Sofia preparava café na cozinha, a cozinha que agora tinha fogão novo, frigorífico novo, azulejos limpos. Queres pastel de nata, avó? Ai, sim, minha filha. Desses da pastelaria nova, os de chocolate. Ana Sofia sorriu, pôs 3 pastéis de nata de chocolate num prato, serviu 2 chávenas de café, sentou-se junto à sua avó. Lá fora, o bairro da Graça continuava a ser o bairro da Graça, barulhento, caótico, cheio de vida, mas agora, quando Ana Sofia saía à rua, a gente cumprimentava. A senhora da mercearia da esquina dava-lhe fruta. O senhor da roulote de bifanas não lhe cobrava. Você é a neta do senhor Rodrigues Pereira, não é? Aqui ganhou o julgamento. Que orgulho, menina, que orgulho. Era estranho ser reconhecida, ser respeitada. Ana Sofia ainda se estava a habituar. Minha filha, já decidiste o que vais fazer com as terras? Perguntou Dona Fátima enquanto mordiscava o seu pastel. Ana Sofia bebeu o seu café devagar. Pensou na pergunta que todos lhe faziam. Os repórteres, os advogados, os investidores que ligavam todos os dias com ofertas milionárias. Vais vender? Vais construir? Vais associar-te a alguém? Mas Ana Sofia já o tinha decidido há 2 semanas. De facto, vou fazer o que o avô queria fazer, disse com calma. Vou construir casas dignas para famílias trabalhadoras. Dona Fátima deixou de mastigar. Olhou-a com os olhos enormes. É verdade? É verdade? Ana Sofia sorriu. Não vou construir torres de luxo nem centros comerciais. Vou construir casas, casas bonitas, com jardim, com espaço para as crianças, a preços que a gente normal possa pagar. Fez uma pausa, como o avô sempre quis. Dona Fátima deixou o pastel no prato, limpou as mãos, levantou-se devagar, caminhou até Ana Sofia e abraçou-a. Ai, minha filha, ai, minha menina, o teu avô estaria tão orgulhoso. Ana Sofia fechou os olhos, respirou o cheiro a canela e sabão da sua avó. Sei que sim. Ficaram assim um bom bocado até que tocaram a porta. Ana Sofia separou-se, foi abrir. Do outro lado estava Dona Remédios, a vizinha do 3 grau B, 78 anos, baixa, redonda, com o cabelo pintado de preto carvão e lábios pintados de vermelho vivo. A vizinha mais coscovilheira de todo o edifício. Ai, Ana Sofia, perdoa que te incomode, mas é que não aguento a curiosidade. Dona Remédios abanava-se com a mão. É verdade que te deram 450 milhões de euros? Ana Sofia sorriu. Bom dia, Dona Remédios. Quer entrar? Ai, não quero incomodar. Só queria, bem, já sabes, a gente ouve coisas. Inclinou-se como se fosse contar um segredo. Dizem que agora és mais rica que o dono da padaria e esse senhor tem 3 carrinhas. Ana Sofia mordeu o lábio para não rir. Dona Remédios, lembra-se quando a senhora me disse que eu nunca ia fazer nada na vida, que as raparigas como eu só serviam para limpar casas alheias? Dona Remédios ficou vermelha como um tomate. Ai, não, eu nunca disse isso. Quando é que eu disse isso? Eu sempre soube que tu eras de boa família, desde pequenina que se te notava. Disse a minha comadre. Essa menina vai longe, não é, Fátima? Dona Fátima, lá de dentro, gritou. Mentirosa. Ana Sofia soltou uma gargalhada. Não se preocupe, Dona Remédios. Não guardo rancor. Sorriu. Mas da próxima vez que quiser fazer coscovilice sobre mim, pelo menos diga a verdade. Fechou a porta devagar. Dona Remédios ficou lá fora a balbuciar. Ana Sofia regressou junto da sua avó. As duas estavam a rir-se.
Essa mulher não tem remédio, disse Dona Fátima, secando as lágrimas de riso. Nenhum. Mas é inofensiva. Sentaram-se de novo. Terminaram o café, comeram pastéis de nata. E por um momento tudo foi perfeito, até que Ana Sofia se lembrou de algo. Avó, tenho que te dizer uma coisa. Que se passou? Ana Sofia tirou um envelope da sua mala, pô-lo sobre a mesa. Chegou-me isto ontem, da prisão. Dona Fátima franziu o sobrolho. De Tiago Almeida? Sim. Que quer? Não sei. Não o abri. As duas olharam para o envelope branco, sem cabeçalho, apenas o endereço da prisão preventiva no canto superior esquerdo. Vais abri-lo? Perguntou Dona Fátima. Ana Sofia pensou. Pegou no envelope, abriu-o. Dentro havia uma carta escrita à mão, letra trêmula. Começou a ler em voz alta. Ana Sofia, não espero que leias isto. Não espero que me perdoes. Não espero nada. Só quero dizer-te que tinhas razão. O meu pai construiu este império sobre mentiras, e eu sustentei-o com mais mentiras. Convenci-me de que estava tudo bem, que era assim que os negócios funcionavam, que o teu avô era fraco e eu era forte. Mas agora sentado nesta cela, dou-me conta de algo. Eu fui o fraco, sempre o fui, porque é preciso muito mais força para ser honesto do que para ser rico. E o teu avô teve essa força. Eu nunca a tive. Não te peço perdão, não o mereço. Só te peço que faças algo por mim. Quando construíres nessas terras, coloca uma placa. Uma placa que diga: em memória de Aurélio Rodrigues Pereira, homem honesto num mundo desonesto, para que a gente saiba, para que a gente se lembre, para que, embora eu seja esquecido, ele não o seja. Tiago Almeida. Ana Sofia terminou de ler, dobrou a carta, meteu-a de novo no envelope. Dona Fátima olhava-a com olhos interrogadores. Que vais fazer? Ana Sofia pensou por um momento. Depois sorriu. Vou pôr a placa, mas não porque ele me pediu, mas porque o avô o merece. Dona Fátima assentiu. Isso é o correto. Ana Sofia guardou a carta numa gaveta. Fechou a gaveta e com ela fechou esse capítulo da sua vida. Já não era a empregada humilhada, já não era a neta do homem roubado. Era Ana Sofia Gabriela Rodrigues Pereira de Castro, herdeira, empresária, construtora de sonhos, e tinha trabalho a fazer. 2 semanas depois, Ana Sofia estava parada em frente às terras de Alcochete, 340 hectares vazios à espera. Ao seu lado estavam Dr. Gonçalo, um arquiteto jovem chamado João, e um engenheiro civil que tinha trabalhado com o seu avô nos anos 60. Quantas casas podemos construir? Perguntou Ana Sofia. O engenheiro reviu os planos. Com estes terrenos, umas 200 famílias, casas de 2 andares, 3 quartos, jardim frontal e traseiro. A que preço podemos vendê-las? O arquiteto fez cálculos rápidos. Se usarmos materiais de boa qualidade, mas não de luxo, e se vendermos com uma margem justa, poderíamos oferecer cada casa por 2 milhões de euros com créditos acessíveis. Ana Sofia sorriu. Perfeito. Comecem os trâmites. Quero que a primeira casa esteja pronta em 6 meses. 6 meses? O arquiteto coçou a cabeça. É muito pouco tempo. Então trabalhem rápido. Ana Sofia deu-lhe umas palmadinhas no ombro. O meu avô esperou 40 anos. Eu não vou fazer as famílias esperar nem mais um dia do que o necessário. Os homens assentiram e, pigarro, puseram-se a trabalhar. 6 meses depois. A primeira casa estava pronta. Não era um palácio. Não tinha mármore nem ouro, mas tinha janelas grandes que deixavam entrar o sol. Tinha paredes sólidas. Tinha um jardim onde as crianças podiam brincar. E tinha algo mais importante. Tinha dignidade. Ana Sofia estava parada em frente à casa com Dona Fátima, Dr. Gonçalo e uma família de 4 pessoas, mãe, pai e 2 meninas gêmeas de 6 anos. A mãe chorava, o pai não conseguia falar. As meninas corriam pelo jardim gritando de felicidade. É nossa, sussurrou a mãe. É mesmo nossa? É mesmo sua? Ana Sofia entregou-lhe as chaves e ninguém lhe a vai tirar jamais. A família entrou na casa. As meninas subiram a correr as escadas. Os seus gritos de alegria enchiam o ar. Dona Fátima limpou as lágrimas com um lenço. O teu avô estaria tão orgulhoso, minha filha. Sei que sim. Pigarro, doutor. Gonçalo apontou para a frente da casa. Ali, junto à porta, havia uma placa de bronze. Ana Sofia aproximou-se, leu-a em voz alta. Projeto Aurélio Rodrigues Pereira,
casas dignas para famílias trabalhadoras, em memória de um homem honesto num mundo desonesto. Tocou na placa com os dedos, sentiu o metal frio sob a sua mão. Olá, avô, sussurrou. Conseguimos. O vento soprou. As folhas das árvores moveram-se e Ana Sofia sentiu por um momento como se alguém lhe tivesse posto uma mão no ombro. Essa tarde, Ana Sofia recebeu uma chamada. Menina Rodrigues Pereira, fala do registro civil. Temos os documentos prontos. Perfeito. Passo amanhã para os recolher. Desligou. Dona Fátima olhou-a do sofá. Que documentos? Ana Sofia sorriu. Estou a registrar uma fundação. Vai chamar-se Fundação Fátima Rodrigues. Dona Fátima ficou de boca aberta. O quê? O que ouviste? Ana Sofia sentou-se junto a ela. Vou usar parte do dinheiro para criar bolsas. Bolsas para jovens de famílias trabalhadoras que queiram estudar, universidade, mestrado, o que seja. Pegou na mão da avó para que tenham as oportunidades que nós não tivemos. Dona Fátima não conseguiu falar, apenas abraçou Ana Sofia com força. As duas choraram, mas desta vez não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de esperança. 3 meses depois, a Fundação Fátima Rodrigues abriu as suas portas. 50 bolsas no primeiro ano para estudar engenharia, medicina, direito, administração. Entre os bolseiros estava uma rapariga de 19 anos. Chamava-se Rosa. Trabalhava a limpar escritórios à noite para pagar a escola. Quando lhe disseram que tinha ganho a bolsa, pôs-se a chorar. É mesmo que vou poder estudar medicina? É mesmo, disse Ana Sofia com um sorriso. E quando terminares vais ajudar gente que precisa, como tu precisaste. Rosa abraçou-a forte, desesperada. Não a vou desiludir, juro-lhe. Sei que sim. Ana Sofia Pigarro deu-lhe umas palmadinhas nas costas. Porque a gente como nós não desiste. Rosa foi-se flutuando com a carta de aceitação na mão, com o futuro a brilhar nos olhos. Ana Sofia viu-a partir e soube que estava a fazer o correto. 1 ano depois do julgamento, Ana Sofia foi ao cemitério do Alto de São João. Era domingo. O céu estava limpo. O sol brilhava suave sobre as campas de mármore e cimento. Caminhou pelos corredores silenciosos até chegar a uma campa humilde, sem luxos, apenas uma lápide simples de granito cinzento. Aurélio Rodrigues Pereira, 1919 até 1983. Homem honesto, pai amoroso, nunca esquecido. Dona Fátima estava ali. Tinha chegado cedo. Levava flores brancas nas mãos. Ana Sofia ajoelhou-se junto a ela. Pôs uma mão sobre a lápide. Olá, avô. Dona Fátima sorriu. Conta-lhe tudo, minha filha. Conta-lhe o que fizeste. Ana Sofia fechou os olhos. Respirou fundo. Avô, recuperei as terras. Ganhei o julgamento. Tiago Almeida está na prisão e o teu nome foi limpo. Fez uma pausa. Mas isso não é o importante. O importante é o que vem depois. Abriu os olhos, olhou para a campa. Construí as casas que tu querias construir. 50 famílias já têm lar e vão ser 200 para o ano que vem. Sorriu. Também abriu uma fundação com o nome da avó. 50 jovens estão a estudar graças a ti, porque sem o teu sacrifício, sem a tua honestidade, nada disto seria possível. Dona Fátima pôs as flores sobre a campa. E o mais importante, Aurélio, a idosa tocou na lápide com ternura. A tua neta é feliz, é livre e leva o teu nome com orgulho. Ana Sofia sentiu um nó na garganta. Obrigado, avô, por me ensinares que a honestidade vale mais que o dinheiro, que a dignidade não se vende e que, embora percamos tudo, enquanto tivermos a verdade do nosso lado, sempre podemos voltar a levantar-nos. Ficaram em silêncio. O vento soprou entre as árvores do cemitério. As flores brancas moveram-se suavemente. E por um momento Ana Sofia sentiu algo. Uma presença cálida, protetora. Como se o seu avô estivesse ali de pé junto a ela a sorrir. Descansa em paz, avô. Sussurrou. O teu trabalho está feito. Agora é a minha vez. Levantaram-se. Dona Fátima e Ana Sofia caminharam juntas para a saída do cemitério. O sol brilhava sobre Lisboa. Milhões de pessoas a viver, a trabalhar, a amar, a lutar, e em algum lugar dessa cidade, nas terras de Alcochete, as casas do projeto Aurélio Rodrigues Pereira enchiam-se de risos de crianças, de refeições familiares, de sonhos realizados. Ana Sofia olhou para o céu, azul, limpo, infinito. Sabes qual é a melhor coisa de tudo, avó? O que, minha filha?
que isto apenas começa. Dona Fátima sorriu. Assim é, apenas começa. Saíram do cemitério de mãos dadas, avó e neta. Passado e futuro, dor e esperança. E enquanto caminhavam pelas ruas do bairro da Graça, de regresso à casa, o sol punha-se sobre a cidade, laranja, dourado, lindo, como todos os finais que são na realidade novos começos. E assim, querida, a história que começou com lágrimas terminou com esperança. Porque a justiça, quando chega, chega para ficar. Porque a dignidade não se compra, nem se vende. E porque no final do dia, o único que importa não é quanto dinheiro tens, mas o quão limpo podes dormir à noite. Que Deus abençoe os que lutam pela verdade e que nunca esqueças que o bem sempre triunfa. Sempre, ainda que demore 40 anos. Fim. Obrigado por nos acompanhares nesta história, querida. Se gostaste, partilha-a com alguém que precise de acreditar que a justiça existe. E lembra-te, nunca é tarde para fazer o correto. Vemo-nos na próxima história.